Provérbios 16, versículo 4. E hoje eu quero fazer uma proposta para você, e você vai pegar essa proposta e vai buscar a resposta. Hoje eu não vou trazer uma resposta, vou trazer uma proposta. Você vai pegar essa proposta e vai buscar as suas próprias respostas junto ao teu Pai que te responde. Uma das coisas mais lindas, Jesus nos ensina sobre oração. Ele fala: entra no teu quarto, ora em secreto, e o teu Pai que te vê orando em secreto te responderá, né? Ele te fará receber uma resposta para as suas questões mais profundas. Deus nos guia. Clama a mim e eu responder-te-ei. Isso é muito lindo. Jeremias 33, 3, ele nos responde. Então, em Provérbios 16, 4, como está na tela aí, Salomão, com sua grande sabedoria, diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. O Senhor fez todas as coisas para um propósito. E até gente no mundo tem um propósito. No caso, o perverso, o propósito dele está ligado à calamidade. Mas o justo não, graças a Deus ele já tem um outro propósito. Sendo que nada do que Deus fez é sem o que, gente? Propósito. Fiquem atentos a isso aqui que eu vou falar agora. Pense num homem hipotético chamado Manuel. Manuel trabalha numa fábrica de automóveis, numa linha de montagem. A única função de Manuel é apertar alguns parafusos de alguns dos carros que vão passando na esteira, na linha de montagem na sua frente. Uma fábrica de veículos fabrica em média hoje 400 a 500 carros por dia. Hoje as fábricas estão muito especializadas, geralmente fabricam 2, no máximo 3 veículos por fábrica. Tem fábrica que fabrica um único modelo. Por exemplo, a fábrica da Ford aqui em Camaçari, se eu não me engano, ela faz EcoSport e Ford Ka, se eu não me engano. São 2 modelos. Então pensa comigo que Manuel passa 8 horas por dia e 5 dias por semana apertando os mesmos parafusos. O trabalho dele é apertar os mesmos parafusos. É um trabalho tedioso, é um trabalho cansativo, é um trabalho chato, o dia todo apertando os mesmos parafusos. Os carros vêm idênticos, nem a cor vem diferente, porque quando chega na fase de Manuel é tudo cor da chapa de metal, cinza. É a mesma peça, do mesmo jeito, e Manuel vai lá e aperta os mesmos parafusos o dia todo. Manuel acabou o fim de semana dele, ele veio domingo para a igreja, Manuel é crente, ele saiu com a sua família para comer uma pizza. Segunda-feira de manhã, Manuel vai fazer o que, gente? Apertar. Mas não fique triste, Manuel, porque vem a terça-feira aí, ele vai fazer o que, gente? E na quarta-feira, na quinta, o mesmo parafuso, o mesmo. Eu quero que você vá pensando nisso aí, a vida de Manuel. Mas Manuel agora está de férias, verão aí chegando, dezembrão, ele pegou umas férias boas, vai relaxar. Mas quando chegar em janeiro, ele tem que voltar para a fábrica. E o que ele fará, gente? Manuel tem 10 anos de fábrica. E tem 10 anos que Manuel faz o que, gente? Os mesmos parafusos.
os mesmos parafusos. Mas alguém pode chegar para Manuel e falar assim: Manuel, seu trabalho não tem sentido nenhum, cara. Que propósito que há no seu trabalho? Você apenas aperta parafusos? E Manuel pode dar uma primeira resposta, que é a mais superficial, ele pode dizer: não, meu trabalho tem significado sim, porque com esse trabalho eu coloco comida lá em casa. Com esse trabalho eu sustento a minha família. E essa é uma resposta mais do que digna, mais do que honesta, mais do que suficiente para que Manuel continue fazendo o que ele está fazendo. Colocar comida dentro de casa, gente, pagar as suas contas, é ou não é um motivo justo? Lógico. Mas se Manuel quiser aprofundar o sentido do que ele faz, ele pode pensar: opa, não é tão simples assim. Se eu não apertar os parafusos corretamente, se o veículo sair com os parafusos folgados, uma peça do carro pode sair, quem sabe até o pneu, e causar acidentes. Pessoas podem morrer se eu não apertar o parafuso corretamente. Então eu não passei 10 anos da minha vida simplesmente apertando parafusos. Eu passei 10 anos da minha vida salvando vidas. Cada parafuso que eu apertava era uma criança em segurança, era um pai que ia ficar tranquilo com sua família no carro, era alguém que ia chegar bem ao seu destino, era alguém que ia socorrer um parente, e o parafuso de Manuel estava lá bem apertadinho. Se são 500 carros por dia, por semana 3.000 carros, no ano mais de 30.000 carros, em 10 anos 300.000 carros, imagina quanta gente andou em segurança, porque Manuel fez o que, gente? Apertou para... Opa, olha aí como mudou o significado. Até você agora quer apertar parafuso. A reflexão, o achar sentido, o achar propósito nas coisas, fazem com que nós tenhamos paixão. Porque a alma humana foi criada assim. Agora eu vou lhe dar um outro exemplo. Digamos que Antônio, ele trabalha no aeroporto, e o seu trabalho é colocar a bagagem na esteira, para os passageiros pegarem a bagagem. Todo dia Antônio vai lá, pega a bagagem e bota na esteira. Sendo que Antônio é um rapaz jovem, não tem família para sustentar. Ele mora com os pais, o dinheiro dele é para curtir com os amigos. E se ele não botar a mala corretamente na esteira, ninguém vai morrer por isso. Nenhuma catástrofe vai acontecer porque Antônio não colocou a mala na esteira. Não é verdade? E pior, Antônio não está nem aí para isso. Se alguém perguntar ele assim: Antônio, vem cá, qual é o propósito do trabalho? Ele fala: meu trabalho, propósito? Nenhum. Eu só faço isso aqui para ganhar dinheiro mesmo, não estou nem aí. Será? Vamos imaginar então que o patrão de Antônio, o chefe de Antônio, fala assim: Antônio, é o seguinte, você agora vai pegar a sua mala, vai pegar as malas, em vez de colocar na esteira para o passageiro, você vai colocar na esteira e vai tirar, vai colocar na esteira e vai tirar, vai colocar na esteira, vai passar o dia todo fazendo isso, colocando a mala na esteira e tirando. Agora realmente o trabalho dele não tem sentido algum. E o chefe fala assim: Antônio, eu vou te dar um aumento. Você acha que Antônio vai ficar nesse trabalho? Pesquisas psicológicas que fizeram esse mesmo teste com outras situações comprovam que não. O ser humano não aguenta fazer coisas que realmente não têm sentido. Porque se você cavar um sentido mais profundo, verá que por causa do trabalho de Antônio, pessoas não se atrasam para os seus compromissos, fecham seus negócios, vão ver sua família. Quando de fato nós não encontramos sentido algum, ainda que ganhando dinheiro, a nossa alma desmorona, aquilo é uma tortura. Uma das maneiras que os regimes totalitários sempre encontraram de destruir o psicológico do prisioneiro, sabe como é? Mandá-los fazer trabalhos que não dão em nada. Por exemplo, é uma tortura comum para destruir a mente da pessoa, mandá-la cavar buracos e depois enchê-los de terra novamente. Com alguns dias o cara está surtado.
é uma tortura, mandar rolar pedras de um lado para o outro. Com alguns dias a pessoa está enlouquecida. Se você mandar ele carregar tijolos para construir uma parede, no problema. Mas se você manda ele rolar pedra para lá e para cá, isso é proibido por lei, inclusive, em alguns países. Trabalho sem sentido, porque é uma tortura psicológica, porque alguns patrões faziam isso para torturar os empregados. É tortura mental. A alma humana, olha para cá, não consegue fazer coisas sem sentido. Que coisa curiosa. A alma humana, para ter força, para ter motivação, para ter gás, ela precisa de um mínimo de senso de propósito para o que ela está fazendo. Isso é interessante. De onde vem isso? Para mim, esse é um dos muitos sinais de que Deus existe. Este é um dos muitos sinais de que o ser humano é um ser diferente, que ele é a imagem de Deus na terra. Porque cachorro consegue fazer coisas sem sentido. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Que não tem sentido algum, gente. Mas seres humanos, em tudo, eles precisam achar um sentido, precisam achar um propósito, porque eles são a imagem de um Deus que fez todas as coisas para um propósito. Algumas pessoas não acreditam em Deus, mas porque elas talvez não quiseram fazer uma reflexão sincera sobre o universo. Porque pense comigo, tudo no universo, tudo que você encontrar em qualquer lugar, veio de algum lugar. Tudo. Esse material veio de uma fábrica, essa fábrica foi construída por alguém, esse alguém nasceu de alguém, que nasceu de alguém, que nasceu de alguém, que vai dar em algum lugar. A árvore veio de uma semente que veio de um lugar, tudo veio de algum lugar. E quando nós vamos cavando o que vem do que, 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 vamos, pela ciência, chegar lá no Big Bang, na bola de fogo, na grande explosão. Beleza, começou, mas da onde vem aquela força, aquela energia, aquela matéria inicial do Big Bang? Vem de algum lugar. Não é verdade? Tem que vir de algum lugar. Só que é o seguinte, tem uma hora desse vir de algum lugar que vai ter que acabar. Alguma coisa tem que quebrar essa lei, porque alguma coisa tem que ter dado o início de tudo. Essa coisa, ou esse alguém, é Deus. Não tem como escapar disso. Tudo do Big Bang, mas e o Big Bang veio de onde? Alguém tem que ser a razão inicial. E essa razão inicial, ela é inteligente. O mundo é inteligente. O universo é inteligente. Tudo é muito bem coordenado. Porque Deus fez todas as coisas para um propósito. Então, o que eu quero te dizer hoje aqui nessa manhã, o que o Senhor quer falar ao seu coração aqui nessa manhã, é que você precisa ter propósitos. Você precisa entender seu propósito de vida. Você precisa viver por um propósito. Aí você estará mais conectado com Deus. Eu vou falar uma coisa forte aqui, vai chocar alguns. Tem pessoas que não são cristãs, mas em certo nível da sua alma, estão mais conectadas com Deus do que muitos cristãos, porque elas vivem com um propósito. E quem vive com um propósito, vive alinhado com o Criador, que em tudo tem propósito. E tem muito cristão que vive, como eu sempre digo aqui, vocês já estão enjoados de ouvir, uma vida Zeca Pagodiniana. Deixa a vida me levar, Deus leva eu. Ele não tem um propósito. Ele não sabe para onde ir. O que der, deu. Ele sobrevive. Gente, a sobrevivência é um nível animal. O leão, ele acorda para sobreviver. Ele acorda para caçar, ele acorda para agarrar uma gazela, agarrar um búfalo. A meta de vida dele é acabar o dia vivo. Nós não.
Nós mudamos o mundo, nós criamos as coisas, nós inventamos, nós mexemos em tudo, porque nós temos propósitos maiores. E pensando sobre isso, eu estava orando ontem e falou assim: o que é que impede as pessoas de encontrarem seu propósito de vida? Porque o Senhor quer nos dar a direção, o Senhor quer nos ver felizes, motivados, cheios de alegria, acordando de manhã dizendo: uau, esse é o dia que eu vou dar mais um passo no meu propósito. O propósito, gente, é algo que é tão forte em nós, que nós faríamos ele até de graça. Eu sempre digo isso. Quer saber se você está caminhando no seu propósito? É fazer coisas que você faria até de graça. E não falo só de trabalho, não, de tudo na sua vida. E quando você está dentro do propósito, você fala assim, acho que até alguém, acho que foi Jones quem me falou assim: eu amo tanto o que eu faço, numa célula que a gente estava, eu amo tanto o que eu faço, que quando me pagam no fim do mês, eu digo: uau, ainda me pagam no fim do mês para fazer o que eu faço. Sabe? Eu faço o que eu amo, ainda me pagam para fazer isso. Isso é a alma alinhada com o propósito. Eu vou dizer mais: quando o propósito é profundo, você até pagaria para fazer. Você ama tanto aquilo, que você daria dinheiro, você daria até sua vida, quando ele é muito profundo. Você entregaria tudo, quando você se encaixa completamente dentro de um propósito divino, eterno. Mas o que é que impede a gente, às vezes, de encontrar esses propósitos de vida? Eu quero te dar aqui algumas respostas que a Bíblia nos dá. Uma primeira barreira é a culpa. A culpa nos confunde. Nós, naturalmente, cometemos erros na vida. E quando a gente comete erros, como eu falei na semana passada, quem não assistiu a pregação, veja no meu canal do YouTube, a nossa consciência, ela começa a nos cobrar. E quando a gente não resolve bem a culpa, nós viramos meio que fugitivos dela. Como Caim: você agora é errante pela vida, porque eu cometi um pecado grave. A minha vida vai ser meio que fugir do meu pecado. Lembra que Adão tem um propósito de vida, que é governar a terra. Quando ele está culpado, ele se esconde agora, ele esquece o seu propósito. Nós culpados, nós somos autossabotadores do nosso propósito. Nós achamos indignos, que não merecemos, e a gente não quer avançar, a gente quer só se livrar da culpa. Mas observe um outro fugitivo da Bíblia de sua culpa: Moisés. Ele foge porque ele está com medo, está culpado pelo que ele fez, matou um egípcio. Mas ele encontra um Deus que, em vez de destruí-lo na sua culpa, o levanta, o restaura e dá a ele um propósito, uma missão. Propósito tão grande que faz Moisés ser o judeu mais querido de todos os judeus, entre eles, né? O grande profeta de Israel, o grande legislador. Por quê? Porque ele entrou na missão maravilhosa de libertar o povo de Israel e conduzir no deserto. O fugitivo, ao encontrar Deus, encontrou propósito. Então diga ao seu irmão assim: encontrar Deus é encontrar propósito. Quando nós encontramos Deus, não é apenas mudar o nosso caráter, não é apenas mudar comportamentos, não é apenas cantar louvores agora, não é apenas vir na igreja, não é apenas ler Bíblia. Encontrar Deus tem que nos fazer encontrar propósito, sentido. Ele tem que iluminar a nossa alma, mostrando os dons, talentos, capacidades, habilidades, destinos, coisas maiores do que nós mesmos. Quando Davi pecou, e pecou grave, ele adulterou e matou o esposo de Batseba, Urias, no Salmo 51, versículo 7, ele está confessando o pecado e fala: Senhor, me purifica e eu ficarei limpo, ficarei mais branco do que a neve. Mas no versículo 13 ele fala assim: quando isso acontecer, quando eu me sentir perdoado da minha culpa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ensinar aos pecadores a tua lei. Os transgressores, eles vão se converter a ti, ou seja, resolvida a minha culpa, eu então terei um propósito:
ajudar pessoas a restaurarem a sua vida. Às vezes, você tem que resolver essa culpa no seu coração. E nós temos, gente, um grande privilégio, conhecemos a mensagem da cruz, que é a mensagem do arrependa-se, creia em Cristo, confesse ao Senhor o seu pecado, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Creia nisso, confesse, creia, receba. E se o seu coração ainda te condena, aí você assiste a pregação da semana passada, que está no meu canal do YouTube, que eu falo sobre isso. Deus é maior do que o nosso coração. Liberte-se da culpa, porque ela vai travar o seu propósito. Lembre que Pedro está culpado depois da morte de Jesus, porque ele traiu 3 vezes. Jesus sabe que tem que estar com Pedro para poder resolver isso, porque culpado ele não vai para lugar nenhum. Em João capítulo 21, o Senhor encontra Pedro na praia do Mar da Galileia, e ele pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas? E Pedro diz 3 vezes o que a ele? Eu te amo. 3 negações, 3 confissões de amor. A alma de Pedro foi lavada da culpa. Quando a culpa saiu, o Senhor deu um propósito: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. E Pedro, dias depois, estava pregando para multidões, ganhando multidões, estabelecendo o reino de Deus. Você precisa lavar a sua alma de toda a culpa, para que se ilumine o propósito de Deus no seu coração. No Salmo 32, versículo 1, diz que bem-aventurado, feliz é o homem cujo pecado é perdoado, e Deus quer perdoar os teus pecados em Cristo Jesus. Amém. Outra coisa que empata a gente de ver, entender nosso propósito, são as mágoas, gente. E eu tenho visto muita gente falar que não tem mágoa. Não tenho mágoa, não tenho mágoa. Mas quando você vai cavucar e ver os comportamentos, tem mágoa sim. Tem mágoas, e essas mágoas elas viram as motivações da vida. A mágoa é uma vontade de vingança. A mágoa, na verdade, ela gera um desejo de dar uma resposta, e isso atrapalha o nosso propósito, porque em vez de focar naquilo que Deus tem para você, você começa a focar no outro, no inimigo, em quem não gosta de você, em quem magoou. Ah é? Ele vai ver se eu vou ter ou não vou ter. Pois ela vai ver se eu vou ser feliz ou não. Há quem case para dar uma resposta a alguém. Há quem busque um trabalho para dar uma resposta a alguém. Há quem compre alguma coisa ou faça coisas, e na verdade não é para satisfazer um propósito ou uma paixão da sua alma, mas é para mostrar a alguém, é para curar é para satisfazer o clamor da sua mágoa contra o pai, contra a mãe, contra os irmãos, contra quem quer que seja. Isso é uma furada, gente. Viver uma vida baseada nas suas mágoas faz você viver uma vida escrava dos outros. Uma vida ligada na aprovação do outro. Aí tem gente que fica o dia todo no Facebook, olhando o inimigo. A sua motivação de vida é o outro. Ele passou no concurso, eu vou passar. Ela vai casar? Não, admito. Antes de mim, não. Eu vou, então, casa com qualquer uma aqui. Porque é mais forte. É mais forte para ela dar uma resposta a outra do que simplesmente cumprir o propósito que traria alegria profunda ao seu coração. Isso é uma furada. Hebreus 12:15 diz que quem tem mágoa tem uma raiz amarga no coração, que lhe priva da graça de Deus, ou seja, não consegue mais encontrar propósito para a vida. Por quê? Porque está privado da graça. O foco, o objetivo da vida está errado. Gente, se você for assistir filmes, qualquer plataforma digital, Netflix, Now, qualquer uma, assim, vingança, vai aparecer um monte de coisa. Nesse filme sobre vingança, geralmente o protagonista, ele tem um fim na vida, que é se vingar de alguém, né? Ou de um grupo. E é um cara que perdeu uma filha, que perdeu um parente, que perdeu uma mulher, ou uma mulher que perdeu o marido, e o objetivo dela é matar todo mundo. E ele passa o filme todo destruindo todo mundo, matando todo mundo que lhe tirou
a sua filha. E o filme até vende uma ideia de que no final ele está feliz. Mas isso é mentira. Ele vai matar todo mundo, mas no final a filha volta para ele. O marido volta para ele. Resolve? Não resolve. Viver para se vingar é uma furada. Não trará para você os seus propósitos de vida. Uma outra coisa que acontece, já citei aqui, é viver para receber o carimbo de alguém. Há pessoas que fazem cursos universitários que não gostam, mas porque na casa dele só prestava se fosse médico, advogado ou engenheiro. Antigamente era assim, né? Então ele foi lá e ele queria ser artista plástico, ele queria ser ator de cinema, mas ele fez engenharia ou medicina ou direito, porque na casa dele só isso era profissão de gente. Aprovação acima do propósito, que vai minando também a sua realização profunda. Não viva para ser aprovado por ninguém. Jesus, ele tinha um propósito muito louco, que era ensinar uma doutrina nova, atrair seguidores para si, ser perseguido e morrer crucificado. Todo mundo dizia que era loucura aquele propósito dele. Os discípulos não entendiam o propósito dele, mas o Pai Celestial aprovava e na sua alma ele caminhava com firmeza no seu propósito. Essa conexão com Deus que nos dá essa, não são os outros. Não é o pai e a mãe, não é que acha legal, que acha bonitinho, não. É uma coisa profunda na nossa alma com Deus. Outra coisa que atrapalha a gente de enxergar o propósito é viver com medo demais. Há quem a motivação da vida seja o medo. Tudo que faz é porque tem medo de alguma coisa. Se ele estuda, não é porque ele quer alcançar alguma coisa, é porque ele tem medo de ficar pobre. Se ele se exercita, não é porque ele quer ter saúde, é por medo da doença. Se ele vem para a igreja, não é porque ele quer conhecer a Deus, é porque tem medo do diabo. Se casa, não é porque ama, é porque tem medo da solidão. Não é verdade? Então, o medo, ele é terrível, porque ele tira o real significado da coisa. Ele vai te escravizando, te aprisionando, diminuindo tudo, te colocando numa condição muito menor do que você deveria realmente estar. Porque quem tem medo vai se agarrando em qualquer coisa. Quando a gente está com medo, a gente não escolhe muito, não, a gente se agarra no primeiro que aparece. É ou não é? Você está em pânico, você está apavorado. Você agarra no que tiver, meu amigo. Então você perde a noção de fato do que é bom e do que é ruim para você, porque você está com medo. Por isso que eu volto a falar, o nosso propósito é encontrado porque Ele também é quem remove os nossos medos. Isaías 26:3, tu guardarás em paz a mente daquele que confia em ti. Os que confiam no Senhor são como os montes que cercam Sião, firmes, amém? Força, porque eu confio em Deus, então não vou viver por medos, vou viver pelos meus propósitos. Outra coisa que atrapalha muito o nosso propósito é o amor ao dinheiro, é o materialismo. Quando eu foco no que dá mais dinheiro, eu vou me perdendo completamente. Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que nessa cobiça alguns se desviam da fé, ou seja, perdem a cabeça. Em Eclesiastes 5:10, Salomão, que conhecia muito de dinheiro, diz assim, quem ama o dinheiro nunca estará satisfeito. Quem ama a riqueza nunca se satisfará. Gente, é uma ilusão você achar que quando tiver o carro top, você não vai estar feliz. Eu sempre conto a história de um amigo meu, que ele ficou rico rápido. E a primeira coisa que ele fez foi ir na concessionária e comprar um carrão. Eu não gosto de falar precisamente, porque eu não lembro, mas eu tenho a impressão que não passou nem um mês, ele volta com outro carro. E passou mais ou menos um mês de novo, ele volta com outro carro. E cada vez que ele trocava de carro, perdia uma grana.
Mas por quê? Porque ele pensava o seguinte, ele andava na rua e dizia assim, ó, agora eu vou ficar satisfeito. Aí ele via um outro carro e dizia, rapaz, poxa, acho que aquele é o meu carro. Esse é o carro que me fará realmente me sentir. Quando ele comprava, não era. É uma furada, gente, é uma furada. Salomão teve muito mais do que eu e você. E ele disse já, quem vive pelo materialismo nunca estará satisfeito. Eu conheço vários casos assim, a pessoa ama, o dinheiro ama, e compra aquela casa, é agora não dá. Troca os móveis todos, bota uma TV de 50, de 70, uma TV de 1000 polegadas, não é? Bota uma pia de ouro. Por isso que na loja que minha tia trabalha, um dia eu fui lá, tinha uma pia de 30 mil reais. Pia não, uma torneira de 30 mil reais. A torneira. E se alguém tão insatisfeito com a vida, ele fala, rapaz, para eu me sentir bem, eu tenho que lavar a minha mão na torneira de 30 mil reais. Eu tenho que ter 30 mil reais essa torneira aqui, eu tenho que me sentir bem. Aí, só a torneirinha, 30 mil reais. Uma torneirinha assim, 30 mil reais. Eu me senti bem aqui, agora eu me sinto bem. Só que aí ele coloca aquilo, e aí ele vai na casa de um mais rico ainda, que a torneira custou 100 mil. Ele diz, poxa, se eu tiver um de 100 mil, o que é que eu vou sentir? Qual a sensação que eu terei quando eu tiver um de 100 mil? Aí ele vai ficar infeliz até em conseguir de 100 mil. Diga assim, irmão, assim, ó, materialismo é poço sem fundo. Provérbios 23, 4, Salomão fala assim, ó, não se canse para enriquecer. O que significa isso? Não coloque a sua força nisso, ou seja, não se empenhe. Salomão fala isso, ele fala, não se canse para enriquecer, não se fadigue em busca disso, não bote não aplique nisso a tua inteligência, o teu melhor. O que significa isso? Que é proibido enriquecer, que você vai enriquecer no mole, vai ganhar na Mega Sena? Não. Significa que você vai aplicar a tua inteligência num propósito. Se vier riqueza, vem como consequência. Mas a ideia inicial não é ficar rico, a ideia inicial é cumprir que já é a sua riqueza. Quem cumpre um propósito é mais rico. Entendeu, gente? Para adicionar a página, você clica em alguma coisa aí. Tudo a gente tem que aprender alguma coisa. Já sei que esse programa aí você tem que clicar, né, para você adicionar a página. Então, tudo tem um propósito. Então, observe. Manuel do parafuso, se ele entende o seu propósito, ele está muito mais feliz do que um filho de milionário que passa o dia em casa sem propósito de vida. Você lembra uma vez que estavam se falando sobre o rei da balada, o rei do camarote? Lembra em São Paulo? É o rei do camarote, o cara que chega e toma uísque de não sei quantos mil e papapá, e paga para todo mundo. Aí quando botaram aquele rei do camarote, dias depois, esse rei do camarote é fraco. O rei do camarote forte mesmo é um de Portugal. Aí mostraram um brasileiro que morava em Portugal, que botava isso do de São Paulo no bolso. As festas eram tão grandes que as artistas internacionais iam para as festas desse cara. Aí, se eu não me engano, Sabrina Sato foi lá fazer uma matéria com esse cara, e eu assisti, você pode ver no YouTube. Vá ver a alma da criança como é. Vá ver o vazio. Você vai ouvindo ele falando e vai dando uma pena. Imagina aí. A ideia era você ter inveja, né? Eu acabei ouvindo assim, ó. Oh meu Deus, tadinho. Oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Você acaba a entrevista com pena do cara. Ele bota tatuagem no corpo todo, por quê? Porque é uma tentativa. Eu não estou dizendo que tatuagem sempre é isso. Entenda. Mas no caso dele era óbvio. Era uma tentativa de preencher no corpo o vazio da alma. Então o cara pintou tudo. Aí Sabrina falou assim, acabou, já pintou tudo, e não tem as coxas ainda aqui que eu vou botar alguma coisa. Tadinho. Poço sem fundo.
festa atrás de festa, carro atrás de carro, não satisfaz, não cura. Acorda, gente assim, acorda de manhã angustiado, vazio. E pior que tem livro que ainda ensina assim, quer ser feliz? Qual é o seu sonho? Uma casa? É um carro? Pega uma foto do carro, bote na parede. Já viu o livro que ensina isso? E você acorda de manhã e diz, eu vou ter esse carro. Marketing multinível, ensina muito isso. Marketing multinível, é assim mesmo. Vai lá. Eu vou ter esse carro, eu vou ter esse carro. Diga, eu vou conquistar esse. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho tantas coisas lindas para pensar na minha vida. Eu vou acordar de manhã olhando para um carro. Eu vou ter, pelo amor de Deus, propósitos eternos, nobres. Eu sou muito mais, apertar parafuso e dizer, estou salvando vidas. Estou salvando vidas. Você entende isso, queridos? Por que nós temos tantos péssimos médicos no país hoje? Porque a medicina virou um status. Virou um caminho certo de ganhar dinheiro. Porque acha que todo mundo tem vocação para ser médico no país? Não, tem gente que odeia a medicina. Manuel, muito mais feliz, apertando o parafuso. Está entendendo? Está entendendo? Materialismo é poço sem fundo. É buraco. Antes de eu terminar aqui, deixa eu lhe falar duas coisinhas aqui. Quando você encontrar o seu propósito de vida, e não espere que eu vou te dar isso aqui, você vai ter que buscar no Senhor. Mas algumas coisas vão acontecer na sua vida que são muito boas. Primeiro, a sua vida vai simplificar. Um monte de coisa desnecessária que você faz e carrega, você vai, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui é medo, isso aqui é culpa, isso aqui é ganância. Não importa. Você vai cortar um monte de besteira que não importa. Simplificar a vida, graças a Deus. Segundo, a sua vida vai ter prioridade, gente. Você vai saber o que vem primeiro, o que é importante e o que não é. Você vai saber o que é bom e o que não é. Vai ter foco. E quem tem foco tem uma vida mais poderosa, mais produtiva. Sabe que foco é um conceito da óptica? Sabe o que é foco, né? É você juntar a luz, é o foco, é juntar a luz da óptica. Coisa interessante, a luz dispersa, ela tem um efeito energético disperso. Mas você pega uma lente de aumento e coloca ali fora agora do sol, você queima um papel. O mesmo sol, com a lente de aumento, que focaliza a energia, você queima um papel, porque foco é poderoso. E conhecer propósito de vida te dá foco. Quem tem foco tem uma vida poderosa, uma vida marcante. Pergunta ao seu irmão assim, quer ter uma vida poderosa? Tenha foco. Só tem foco quem tem propósito. Você vai ter motivação, alegria, força para fazer o que você faz. Como Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, estou nem aí para as coisas que ficaram para trás, todos os dias eu prossigo para o meu alvo, para o prêmio da soberana vocação. Sabe como era a vida dele? Era apanhar, era ficar preso, ser apedrejado. Mas eu estou empolgadão, porque ele tinha um propósito. Tem gente que o trabalho é maravilhoso, e vai todo dia assim, arrastando corrente. Paulo acordava para apanhar e dizia, aleluia! Esse é o dia que eu vou apanhar por Jesus. Por quê? Propósito. Uma vez amarraram ele, um cara, Ágabo, amarrou um cinto e disse assim, assim farão com o homem, dono desse cinto, amarrou o cinto na mão no pé, o dono desse cinto, se ele for para Jerusalém. Paulo disse, pois eu vou mesmo, eu vou feliz, vou animado, porque esse é o meu propósito de vida. Quando eu tenho um propósito, a coisa pode ser ruim como for, eu faço feliz. Eu tenho alegria, eu tenho prazer, eu tenho vontade de fazer aquilo. Jesus disse em João 12, 27, agora minha alma está perturbada, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Ou seja, eu estou angustiado, às vezes a gente se angustia,
Isso quer dizer que quando eu tenho um propósito, eu vou viver igual o Chapeuzinho Vermelho, o dia todo. Eu vou, pro meu propósito eu vou, aleluia, aleluia, nada vai me afetar, eu vou, não. Quando eu tenho um propósito, agora tem o lobo mau também, eu aí vou ficar com medo, eu aí vai ter problemas. Mas eu vou lembrar do meu propósito. Jesus disse, a minha alma está angustiada. O que é que eu vou dizer? Pai, me tira daqui? Não! Me dá força para passar pelo lobo mau, porque eu tenho um propósito. A sua oração muda. Você para com aquela oração do depressivo. Oh Deus, que vida. Eu não queria essa vida. Ai, que vontade de morrer. Ah, que sem graça. Não, a sua angústia muda. Você fala, Senhor, tem um perigo, Senhor, tem um lobo mau no meio, Senhor, tem angústias, mas eu tenho um propósito. Eu não me peço que me tire do meu propósito, mas que me ajude a passar pelo lobo mau, que me ajude a passar pela angústia, porque eu tenho um propósito. Sim, você pode glorificar, depois aplaudir ao Senhor por isso. É outra coisa, gente. É outra coisa. Deixa eu lhe falar uma coisa rapidinho aqui. Não queira achar seu propósito olhando para o outro. Hoje, quando alguém fala assim, fulano, você tem um propósito de vida? E fala assim, rapaz, não tenho não, mas vou abrir aqui o Instagram. Tem uns perfis aqui que vão me dizer, não. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ninguém nos 7 bilhões de pessoas no universo tem um propósito igual ao seu. Só Deus que te criou e que conhece você intimamente sabe o seu propósito. Mamãe não sabe, papai não sabe, marido, mulher, ninguém. Porque gente, nós não somos iguais. Quer ver a prova que a gente não é igual, que a gente não quer ser igual? Você já foi confundido com alguém em algum lugar? Você está em um lugar assim, aí o cara chega assim, João! Você fala, não. Você não é o João? Não. Eu sou Amaral. Rapaz, você é a cara de um amigo meu, João. A gente não gosta disso. Eu não gosto. Direto. Já agora vocês comigo. Vem cá, você é irmão de... Misericórdia. Viu aí? Você é irmão de Clóvis, né? Isso não. Você não é filho de Roberto? Não. Rapaz, você é a cara. Alguém tem minha cara? Uma vez fizeram uma pesquisa, se queriam que fizessem clones, a maioria dos entrevistados diriam que façam, menos meu. Ninguém quer um outro igual a ele. Nós fomos criados com essa vontade, com esse desejo de ser únicos, por isso que nem gêmeos univitelinos são idênticos, eles são pessoas diferentes, com DNA diferente. Diga ao seu irmão assim, você é único. Não dá. O propósito do outro não serve em você, esqueça isso. Deus fez todas as coisas para determinados fins, e Ele fez para um determinado fim. Pastor me diz, eu estou buscando o meu. Vá buscar no Senhor, para a sua vida ter muito mais sentido, muito mais força, muito mais alegria, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Agora existe para todos nós um grande propósito. Todos nós temos uma grande missão na terra, que é revelar Cristo, viver o Evangelho. Esse propósito abraça todos nós. Aquela missão ali, ide, fazer discípulos, todas as nações, é nossa, gente. E traz para o nosso coração uma satisfação tremenda. Jesus disse em João 17,4: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que tu me deste. Quando fazemos a obra de Deus, uau, é apaixonante, é maravilhoso. Tem pessoas que se viciam tanto em fazer a obra de Deus, que até às vezes
esquecem um pouco de Deus para fazer a obra, e aí isso está errado. Mas porque quando você começa realmente a se envolver com as coisas de Deus e ver gente sendo transformada, sendo abençoada, uau, isso é maravilhoso. E você precisa experimentar isso. Evangelizar. Gente, hoje nós estamos num tempo de cristãos que não evangelizam mais. Sabe o que é evangelizar? Não é aquela conversa, aquela fia, vem cá, Thiago. Fulano, você precisa de Jesus, viu? Você vai pro inferno, viu? Não, isso aí nenhum. Isso aqui é um desevangelismo. Evangelizar é como cristão, eu encontrar Tiago e começar a demonstrar para ele com a minha vida que Jesus de fato existe, que o Evangelho é bom. Amá-lo, abraçá-lo, orar pela vida dele sem nem ele saber. E quando ele menos espera, quando ele precisar, eu estou pronto como um soldado esperando uma brecha para dar uma palavra certeira, para convidar para vir na igreja, na célula. Você entende? Evangelizar é uma missão, não falar qualquer coisa, não. A pessoa às vezes está toda aqui, ó. Eu tenho que evangelizar. Jesus te ama. Jesus te ama. Eu te amo o quê, meu? Não é isso. É se encher da vida de Deus e ir alcançar vidas. Amém, gente? Esse é um grande propósito. Vamos orar juntos, para que Deus nos dê propósitos, para que Deus nos mostre, nos guie ao centro da sua vontade, para que Deus nos faça encontrar nele, em tudo que nós fazemos, sentido, não só no trabalho profissional, mas em tudo, em cada movimento, em cada ação, em cada compra que nós fazemos, em cada passo que nós damos na vida, que haja sentido, que haja propósito, que haja a luz de Deus para nos guiar. Pai querido e amado, santo e eterno Deus, Tu és um Deus que fez todas as coisas para os Teus propósitos. E eu te peço, Pai, no nome e para a glória de Jesus Cristo, que o Senhor possa ensinar a cada um dos teus filhos o caminho que deve andar, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para encontrarmos o nosso propósito de vida, porque nós fomos criados por Ti para um propósito, uma missão única que só nós podemos realizar na terra. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, faz enxergar nossos dons e talentos, o que o Senhor nos deu para cumprir essa missão. Nós não queremos mais perder tempo, nem perder vida. Nos arranca do medo, da culpa, da mágoa, do materialismo, da carência de aprovação, para que nós possamos de fato encontrar um propósito alto, nobre, profundo, que nos mova na terra. É o que eu te peço no nome e para a glória de Jesus. Quem crê diz, diga ao seu irmão, Deus tem um propósito para você, querido. Diga, Deus tem um propósito para você.